Pablo Escobar era filho de um pobre camponês, mas com apenas 35 anos de idade, já era um dos homens mais ricos de todo o mundo. Não teria problema algum em Pablo ser o homem mais rico do mundo, desde que ele tivesse conseguido essa façanha de forma honesta. Eu sou Ivan Lima e hoje eu quero contar um pouco da vida luxuosa do rei da cocaína. Pablo foi um dos maiores narcotraficantes da história. Ele era chefe do cartel de Medellín, na Colômbia, uma organização criminosa que era sustentada pelo dinheiro do tráfico. Nascido no dia 1º de dezembro de 1949, Pablo foi assassinado por policiais em uma fuga um dia depois do seu aniversário, em 1993. Aliás, a família alega, na verdade, que ele se suicidou, mas esse é um assunto para outra ocasião. A verdade é que boa parte da vida de Pablo ele viveu no luxo, com regalias que vocês nem conseguem imaginar. Quando mais jovem, Escobar já se mostrava um cara que gostava de dinheiro fácil. Ele roubava lápides antigas, lixava os nomes e as revendia. Era uma forma de ganhar dinheiro, mas rendia uma quantidade que não agradava a Pablo. Depois de ainda ter envolvimento com outras coisas ilegais, Pablo descobriu que o que realmente dava dinheiro era a cocaína. E foi quando ele resolveu criar sua própria organização. Seu cartel era praticamente uma parceria entre vários traficantes, com Pablo no comando. Certa época, a demanda por cocaína nos Estados Unidos havia superado a demanda por café, pois o cartel estava contrabandeando mais de 15 toneladas de cocaína para os Estados Unidos por dia. E para que sua organização funcionasse muito bem, Pablo não podia deixar de investir em uma frota de aviões. Durante os anos 80, época em que ele ganhou muito dinheiro, o narcotraficante conseguiu comprar uma frota de veículos aéreos com dezenas de aviões, helicópteros, sem citar os iates espalhados por vários lugares. Não se sabe ao certo quão grande era essa frota de Pablo, mas dizem que para conseguir transportar tanta cocaína eram necessários muitos aviões. E convenhamos, para quem vendia 80% da cocaína nos Estados Unidos, era fácil comprar dezenas de aviões. Em outras palavras, dos americanos que consumiam cocaína, 4 em cada 5 eram da cocaína fornecida por Escobar. Em relação aos pilotos do avião, Pablo fazia questão de pagá-los muito bem. Ganhando tanto dinheiro assim, ele precisava guardá-lo em algum lugar. Só para vocês terem uma ideia, estima-se que na década de 80, o cartel de Pablo Escobar conseguia arrecadar cerca de 420 milhões de dólares por semana, o que totalizava cerca de 22 bilhões por ano. Segundo Roberto Escobar, irmão de Pablo, era muito difícil contar e guardar todo aquele dinheiro. Ele também disse que o cartel gastava cerca de 2.500 dólares por mês só comprando elásticos para segurar o dinheiro e assim guardar toda a fortuna. O curioso é que, apesar de Pablo ser um traficante cruel, ter matado muita gente e ser um dos piores criminosos do mundo, ele doava parte do seu dinheiro para ajudar o povo colombiano. Ele construiu escolas, hospitais, parques, vários campos de futebol e até um bairro que recebeu seu nome. Escobar também era famoso por bancar despesas médicas para os menos afortunados, o que fazia as pessoas olharem para ele como um herói. Mas olha, eu não estou vangloriando Pablo Escobar. Apenas estou relatando o que ele fazia com tanto dinheiro. E isso não muda o fato dele ser um criminoso. Sendo um dos homens mais ricos do mundo em 1987, Pablo foi parar na lista dos bilionários da Forbes. A revista listou os 100 bilionários do mundo. E mesmo sabendo que ele tinha uma grande vantagem por sua fortuna ser isenta de impostos, a Forbes estimou que o patrimônio líquido do traficante era de 2 bilhões de dólares.
Apesar de ter 3 acusações nos Estados Unidos por comercialização de cocaína, lavagem de dinheiro e assassinato por contrato, Escobar conseguiu manter seu nome na lista da Forbes por 7 anos seguidos. Agora, vocês conseguem imaginar como era a casa do traficante? Quando o dinheiro não é um problema, você pode ter o que quiser. Pablo era um cara excêntrico. Ele gostava de animais exóticos, incluindo hipopótamo, antílope, avestruz e até elefantes. E, de fato, ele tinha todos esses animais em uma de suas residências. Em uma luxuosa propriedade, muito conhecida como Hacienda Nápoles, ele criava esses animais. O local também contava com um aeroporto privado, uma pista para corrida de kart e muito mais. Para vocês terem uma noção, a fazenda era tão grande que tinha cerca de 27 lagos artificiais, zoológico, um parque jurássico com réplicas de dinossauros em tamanho real, além de ter a maior pista de motocross da América Latina. Existe um fato curioso envolvendo os hipopótamos. Depois da morte de Escobar, muitos animais foram realojados. Porém, cerca de 2 dúzias de hipopótamos escaparam e passaram a viver na vida selvagem da Colômbia. Atualmente, existe uma grande população de hipopótamos no país. Outro fato curioso é que os pilotos do cartel ganhavam até $500 mil por voo, que costumavam transportar a droga ou dentro dos pneus dos aviões ou escondida em outras partes da aeronave. Com tanto dinheiro entrando nos cofres, ficava difícil conseguir conservar as notas de dólares, não é? Só para vocês terem ideia da fortuna de Escobar, quando ele não conseguia fazer lavagem de dinheiro, Pablo era obrigado a guardar pilhas de dinheiro em suas fazendas, armazéns e outras residências que faziam parte do cartel. Porém, estima-se que ele perdia 10% do dinheiro ganho todos os anos. A perda se devia por causa dos ratos, umidade, mofo ou simplesmente o dinheiro se perdia. Segundo especialistas já calcularam, Escobar perdia cerca de 2,1 bilhões de dólares por ano. Tendo dinheiro mais do que ele sabia, o narcotraficante não se importava em perder alguns bilhões de dólares para ratos e mofo. Uma das histórias mais impressionantes sobre a ostentação de Pablo foi quando ele resolveu queimar dinheiro. Segundo seu filho, Sebastião Marroquín, declarou em uma entrevista, enquanto Escobar fugia dos agentes federais, ele vendava sua família, os colocava no carro e dirigia para seu novo esconderijo. Em uma dessas fugas, eles foram esconder nas montanhas de Medellín e a filha mais nova do traficante estava junto. Manuela estava muito doente, com frio, e começou a desenvolver hipotermia. Em uma manhã, quando ela piorou de saúde, Pablo precisou queimar 2 sacos de dinheiro com mais ou menos $2 milhões para fazer uma fogueira e manter sua filha aquecida. E até quando Pablo Escobar foi preso, ele viveu em luxo. Em 1991, quando estava recebendo pressão para se entregar, Pablo fez um acordo com as autoridades. Ele iria pagar 5 anos de prisão, mas com uma condição. A prisão seria construída por ele, próxima à casa de sua família e de acordo com as suas exigências. O acordo foi feito e o traficante construiu uma prisão com jacuzzi, campo de futebol, discoteca e até um bar. Também havia telefone e fax para fazer comunicação e continuar tocando seus negócios. Ou seja, Pablo Escobar construiu uma mansão para chamar de prisão e reforçava o que ele mesmo dizia, melhor um túmulo na Colômbia do que uma cela nos Estados Unidos. Ele também tinha construído uma saída secreta da prisão. Em 1992, quando o governo colombiano resolveu transferi-lo para uma instalação militar, Escobar usou essa passagem para conseguir fugir. Entre outras ostentações de Pablo, ele era conhecido por comprar presentes luxuosos. No livro escrito pelo filho do traficante, ele relatou alguns dos presentes de seu pai para ele. E um deles era um cofre com as cartas de amor originais que Manuelita Sáenz tinha escrito para o libertador Simón Bolívar.
Em 1998, quando ele completou 11 anos, ele já tinha uma coleção com aproximadamente 30 motos, quadriciclos, karts e jet skis. Com 13 anos, ele ganhou um apartamento, com 2 salas enormes, um quarto com espelhos no teto e até um bar. Esses eram alguns dos mimos que os filhos de Pablo ganhavam. E vocês têm ideia do que aconteceu com a fortuna de Pablo? Havia 4 categorias para essa fortuna. Uma delas eram as casas, carros e dinheiro vivo. O segundo eram os bens que tinham sido escondidos em compartimentos secretos, em suas casas ou em esconderijos. A terceira categoria era a fortuna lavada em bancos de outros países, que era quase incalculável. E a última categoria era dos ativos perdidos, que permaneceram completamente ocultos. As autoridades colombianas conseguiram apreender cerca de 100 milhões de toda a riqueza, incluindo ouro puro, barris cheios de dinheiro, joias e armas. E acreditem ou não, reza a lenda que ainda existem cerca de 1,3 bilhão de dólares enterrados em solo colombiano. E apenas o próprio traficante e outros membros do cartel poderiam indicar onde a fortuna se esconde. Essas foram algumas das excentricidades do narcotraficante Pablo Escobar. E eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau.